E hoje nós vamos falar algo muito importante, que é sobre a porta desse projeto. Qual que é a verdadeira porta que abre para a concretização desse projeto? Se nós sabemos qual é a fonte, que é Jesus, e a chave, que é a fé, nós precisamos saber qual é a porta que nós devemos abrir. Porque existem várias portas por aí. Existe a porta da inveja, a porta da corrupção, a porta do erro, a porta da ganância, a porta da incredulidade. Mas nós precisamos aprender qual é a porta que nós iremos abrir. Se nós abrirmos essa porta e entrarmos dentro desse ambiente que nós iremos falar nessa noite, eu te garanto, em nome de Jesus, que o seu projeto vai ser respondido por Deus. Você vai receber um sim, ou um não, ou um espere. Mas você vai ser respondido por Deus. Mas se você não tentar abrir essa porta, o seu projeto de vida vai ser em vão e a sua campanha também. Amém? Então nós vamos aprender qual que é a porta nessa noite. Mateus capítulo 14, 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. Amém? Amado, a porta para a concretização do nosso projeto de vida chama-se oração. Sem essa porta, nós não iremos concretizar nada. Nada do que nós almejamos e desejamos. Aquilo que vem de Deus para a nossa vida, ela só é concretizada quando nós nos colocamos em oração. Temos então um diálogo com o Senhor. Oração é falar com Jesus. É apresentar a Ele as nossas dores, as nossas queixas, as nossas dúvidas, as nossas gratidões, as nossas intercessões e os nossos pedidos. Orar a Deus é tirar um tempo para estar a sós com o Criador. Orar quer dizer, eu vou ter agora um diálogo, não é um monólogo, é um diálogo com o Senhor. Eu falo e Ele escuta, Ele fala e eu escuto. A oração, ela não é um momento breve. A oração, ela tem que ter intensidade. Nós temos que ter intensidade na oração. Não apenas um breve momento na presença do Senhor. Quando nós nos dirigirmos a Deus, nós estamos convictos e certos que o Senhor está ali naquele lugar presente para nos ouvir e falar conosco. Quão grande privilégio é esse? Nós chegamos à conclusão que a maioria das pessoas, depois da sua morte, irão se deparar com um pacote completo que o Senhor nos deu nessa vida, mas que por causa da nossa falta de compromisso para com Ele, até mesmo de conversar com Ele, nós não sabemos o privilégio que nós temos de ser homens e mulheres de Deus, de sermos conquistados por Ele através do amor e rendidos através do sangue de Jesus. Nós não estamos nem um pouquinho cientes do grande privilégio que nós temos e que nós somos em pertencer a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E através da oração é que nós iremos conseguir um pouco se conscientizar daquilo que nós somos com Ele e para com Ele. A oração, ela é a chave para conquistarmos não apenas o projeto de vida que nós estamos traçando para o ano de 2015, mas também para nos trazer um bem-estar, para trazer um bem-estar coletivo, para trazer uma bênção espiritual familiar. A oração, essa pequena disciplina, essa disciplina que tem sido esquecida por muitas pessoas, a oração, ela é a chave que abre todas as portas na nossa vida. E é a chave que tem ficado no chaveiro, empedurada e esquecida por muitas pessoas. A oração, ela é uma disciplina. Nós temos que nos disciplinarmos para ter uma vida de oração. Se você não tiver disciplina, você nunca irá conseguir ter uma vida de oração. Muito menos experimentar a verdadeira bondade do Senhor. A agradável e perfeita vontade do Senhor, ela só é experimentada na nossa vida quando nós temos uma vida de oração. A oração, ela não é apenas um momento para tirar um peso de consciência de crentes velhos, mas a oração é um privilégio
de retirar, de se separar desse mundo profano, para estar com o Senhor que é excelso e rico em santidade. A oração é o momento de nós nos limparmos interiormente, pedindo misericórdia a Deus e nos tornando santos. A oração é momento de nós colocarmos o nosso irmão que está fraco num patamar maior, para que os demônios não consumam a sua vida. A oração é um momento de nós levarmos a nossa família a experimentar o melhor dessa terra. Mas nós estamos apenas tomando gotas dessa grande fonte chamada oração. Nós não temos bebido dessa fonte. Nós não temos comido desse banquete. Nós não temos experimentado. O medo tem apoderado a vida das pessoas. Mas nós não sabemos o quão poderoso é a oração. O quão poderoso é um joelho dobrado. O quão poderoso é um homem que sabe orar. Porque uma coisa é querer, uma coisa é saber. Uma coisa é você ter convicção da sua vontade. Uma outra coisa é querer fazer a vontade do Senhor. Oração, ela é o pilar que mantém a igreja viva. Oração é o princípio do avivamento espiritual em qualquer igreja e em qualquer cidade e em qualquer bairro. É o avivamento espiritual que se dá em qualquer homem e qualquer mulher. A chave para abrir a porta chama-se fé. E essa porta chama-se oração. Quer dizer, ir até Deus com fé através da oração. Se esta porta se abrir na nossa vida, você alcançará a concretização de todos os seus projetos. Porque o Senhor irá te dar uma resposta. A resposta do Senhor pode ser um sim. A resposta do Senhor pode ser um não. A resposta do Senhor talvez pode ser um espere. Mas Ele vai te responder. Ele vai falar contigo. O Senhor, Ele está doido para ter uma comunhão com seus filhos. Mas, amados, o erro é que nós não pregamos mais sobre a oração. Nós não falamos mais sobre a oração. E a oração deixou de ser um privilégio e passou a ser um jugo. Vir para a igreja 5 horas da manhã é um jugo e não um privilégio, não uma alegria. Fazer parte do círculo de oração se tornou um jugo e não uma alegria constante. Subir ao monte se tornou uma vaidade e não uma busca incessante pelo Senhor. Porque lá no monte tem os tais profetas. Lá no monte a revelação. Lá no monte o Espírito Santo batiza. Então virou uma vaidade espiritual. E não uma busca concreta por santidade e vida. Nós iremos aprender alguns aspectos da oração nessa noite e o quanto ela é importante nas nossas vidas. Eu não estou falando diretamente a ninguém. Eu estou falando do Evangelho. Então não fique assim, o pastor está de marcação comigo, o pastor está pregando por causa de mim. Não é, amados. Não é. É porque o Evangelho está aqui. Se nós tivermos uma vida em santidade, coerente com o Evangelho, você nunca vai falar que o pastor está te perseguindo. Agora, se nós tivermos uma vida em pecado, no eu, ligado a mim, todas as palavras do pastor, vai ser para mim. Então, eu gostaria que você absorvesse essa palavra nessa noite, como ela vinda do próprio Jesus. Quero lhe passar algumas características da oração nessa noite. Jesus, o nosso mestre e Senhor, foi um homem de oração e nos deixou o exemplo. Mateus 14, 23 diz, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali só. Mateus 26, 36, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Marcos, capítulo 6, versículo 46, e tendo-os despedido, foi ao monte orar. Lucas, capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. E passou a noite em oração a Deus. Amados, nós estamos falando aqui de Jesus, o verbo de Deus. Aquele que no princípio fez os céus e a terra junto com o Pai. Aquele que se encarnou e veio como homem. Mas ele tinha em si a plenitude humana e a plenitude da divindade. Ele era homem e ele era Deus. Mas Jesus, no seu aspecto humano, ele não deixou um só dia de conversar com seu Pai.
Ele que era Deus, que tinha divindade, que tinha poderes, ele que executava com a sua palavra, ele tinha tempo de relacionamentos com o Pai. Ele se retirava da multidão, dos seus afazeres, do meio dos seus discípulos. Ele deixava toda aquela glória, toda aquela fama, todo aquele apertamento que vinha contra ele. E ele saía a um lugar solitário e ali orava. Ele recebia de Deus a receita do que ele iria fazer no ano seguinte. Jesus, no outro dia, fazia milagres, curas, prodígios, pregava o evangelho do reino, mas à noite passava o seu momento se recompondo com o seu Pai. Se ele que fez todas essas coisas, ele sendo Deus, precisava tirar momento com a oração, quanto mais nós que somos pó. Quanto mais nós que Satanás está querendo nos matar, que está totalmente feroz, como um leão, querendo matar qualquer pessoa. Quanto mais eu e você que não prestamos para nada. Se Jesus, que é o Filho de Deus, tirava momento de oração e nos deixou esse exemplo, quem somos nós para negligenciar a oração? Para negligenciar esse contato com Deus? A oração, ela nos alimenta. A oração, ela nos transforma. A oração, ela nos leva para perto de Deus. Ele nos deixou o exemplo. Se ele que era Deus e Pai, ele que era o Filho, ele que é o Redentor, tinha esses momentos com Deus. Por que nós não temos esse momento com Deus? Porque a grande desculpa quando falamos em oração, quando marcamos um culto de oração, não vem ninguém. Uma igreja que tem 80, 90 membros, no culto de oração tem 5, 8, 10. Na oração de manhã tem 8, 9, olha lá. Quando marcamos qualquer coisa, vamos para o monte. Fazer o que no monte? O que nós vamos fazer no monte? Uma vez no ano, 2 vezes no ano. Pastor, nós estamos precisando de relógio de oração. Botar relógio de oração para quê? Para o pastor e 2 e 3 líderes ficar cumprindo vaga dos outros? Para quê? Só para dizer que a igreja está orando? Não ora. Nós precisamos orar. Se nós quisermos entrar no céu, converter o nosso coração, não existe outro caminho que não seja oração. Por que nós só oramos a Deus no momento de crise? No momento de luta? No momento que a nossa vida está lá no fundo do poço? Nós clamamos a Deus e buscamos a Deus de todas as nossas forças. Quando o seu corpo tiver necessidade de Deus, você vai buscar Ele com toda a sua alma, porque Ele é a sua subsistência. Ele é a razão para você viver. E você vai encontrar em toda a sua plenitude. O problema, amados, é que nós queremos, mas não vamos. Nós calculamos e fazemos projetos, mas não executamos. O que adianta? Não adianta. Ele nos deu o exemplo. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, que ele estava perante aquela pedra, e todos os judeus em seu lado, e a família de Lázaro, Jesus levantou os olhos aos céus e abriu sua boca e disse: Pai, graças te dou, porque tu já tem me ouvido. Ele já tinha orado, já tinha falado com Deus a respeito de Lázaro, há muito tempo antes. O milagre era só uma concretização das orações de Jesus. Foi só a palavra de libertação, a palavra de liberdade de Deus, de concretização de Deus. Mas ele já tinha, há tempos atrás, intercedido ao Pai por Lázaro, feito o plano da ressurreição. Pai, graças te dou porque tu já tem me ouvido. Filho de Deus. E orava. Os discípulos, eles não pediram milagres. Eles não pediram para ser poderosos. Eles não pediram prosperidade. Mas sim aprender a orar. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que estando eles a orar num certo lugar, quando acabou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Eles falaram: Senhor, nos ensina a orar. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver os discípulos pedindo para fazer milagre como ele fazia, para multiplicar os pães como ele multiplicou, mas eles pediram para aprender a orar, porque eles sabiam que a virtude de Jesus dependia do seu tempo com Deus, do seu momento de oração.
Como nós iremos concretizar o nosso projeto de vida se nós não orarmos? Como que nós queremos a nossa casa abençoada se nós não oramos? Não oramos pelos filhos, não oramos pelo esposo, não oramos pelo bem-estar da nossa casa, da nossa família. Existe muita gente dentro da igreja que se diz crente, batizado, dizimista, desviado do evangelho. Eu falo gente desviado, que não ora 1 minuto no dia, esquecer até a oração de agradecimento do alimento, coisa básica, que todas as crianças na escola bíblica dominical aprendem. Aliás, nem na escola bíblica dominical mais os meninos querem vir e os pais também não mandam. Depois, quando estiverem nas drogas, não adianta querer correr atrás e dar sermão. Não adianta mais. Não adianta. Enche os meninos de porcaria na televisão. É novela de manhã, novela de tarde, novela de noite. É filme de torre, é porcaria. Depois os meninos estão dando trabalho. O que eu fiz para Deus? Não fez para Deus, você fez para o diabo. Agora o diabo está em cima dos seus filhos e vai dar para o pastor. O pastor é fraco, o pastor não ora, o pastor não dá um conselho. O que eu vou dar de conselho para esse povo? Tenho que expulsar os demônios. Gente, nós temos que aprender que os céus não entra gente frouxa. A Bíblia diz que os covardes, os tímidos, os mentirosos, os traiçoeiros ficarão de fora. Só entra nos céus quem tem coragem de querer ir para lá. Encarar esse mundo de rebeldia. Ser um jovem de exemplo, uma mulher de exemplo. Orar, buscar a presença de Deus. Experimentar o poder que move montanhas. A oração, ela faz isso. Por que seu vizinho não muda? Você nunca orou por ele. Só palavras de maldição. Não presta, é sem vergonha, é isso, é aquilo. Ora pelo seu vizinho. Jesus morreu por ele. Jesus ama ele também, da mesma forma que te ama. Para concretizar o projeto de vida, se não tiver oração, não adianta fazer nada. Gente, eu estou preocupado com a igreja brasileira. Crentes frios, crentes que só querem receber, que não querem doar, que não querem dar. Grupos de louvor se reúnem apenas para tocar. Jovens só se reúnem para falar da vida alheia e fofocar em WhatsApp. Nunca vi um grupo pedir para orar. Cadê a geração de homens e mulheres que fizeram diferença? Daniel, um jovem, fez grande diferença em um outro país. Davi, um homem que sabia quem era Deus e matou Golias. Porque ele sabia quem era Deus lá no pasto, com suas ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. Cadê os jovens que não querem se contaminar com as iguarias do rei? Cadê os pais que oram, que se colocam de joelho, que abençoem seus filhos? Meu filho, vem cá, vem cá. Em vez de dar uma taca no seu filho, chama ele, conversa, pega a vara, dá 3, 4 lapadas, ensina a ele que você tem autoridade, que a Bíblia manda fazer isso. Depois desce a mão na cabeça desse menino e ora por ele. Ora, mas ora de verdade, não é só Deus abençoe esse menino. Eu tenho que falar que é abençoado, não pode falar outra coisa. Gente, não é isso não, é orar, é clamar, é derramar lágrima. Senhor, muda o coração do meu filho, muda o coração dessa menina, desse menino, Senhor, muda, transforma, derrama teu espírito, jejuma por ele, faz penitência, não sei o que, mas faça alguma coisa, faça, temos que fazer. Se nós não fazermos isso, nós iremos para o inferno e levaremos a nossa família junto. A oração, ela foi concedida por meio de sangue. A oração, ela não nos foi dada como presente no pé da árvore de Natal. A oração, ela não é algo assim que diz, Deus está ali passeando, de repente ele diz, eu vou dar o privilégio para a igreja de Deus falar comigo. Não foi isso. Olha o que a palavra do Senhor diz. No livro de Mateus 27, 50, 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras. O véu rasgou quando Jesus morreu.
O véu rasgado no templo significa que você agora tem acesso direto ao Pai. Não precisa de sacerdote, não precisa de pastor, não precisa de curandeiro. Você tem acesso direto ao Pai. Isso é um grande privilégio e foi através do sangue da cruz, do sacrifício de Jesus, do corpo rasgado. Quantos homens atrás morreram, foram cortados ao meio, foram ateados fogo por causa do nome de Jesus, para que esse nome chegasse até mim, até você. E hoje é uma negligência ao nome de Jesus. O nome de Jesus virou modismo. Se alguém fala alguma palavra negativa, bate na madeira 3 vezes, isola, está amarrado em nome de Jesus. Não é isso que vai amarrar não, meu irmão. O que vai amarrar é você ir para o seu quarto e se ajoelhar e não marcar a hora de sair de lá. E orar! Orar! Se não sabe orar, peça a Deus. Senhor, me ensina. Tem dia que eu entro para o quarto e falo, Senhor, derrama teu Espírito. Eu quero falar contigo, não estou conseguindo, derrama teu Espírito. Derrama. Depois de 10, 15 minutos derramando o Espírito, é que vem uma unção para orar. Eu sou gente também. Aí as pessoas falam assim, o pastor Francisco, passei ali, tinha um pastor que disse assim, ó pastor, eu nunca tinha passado na porta da igreja, a igreja cheia, igreja bonita, rapaz, nunca tinha visto lá não, moço, que bênção, hein? Aí as pessoas não veem história, acreditar que isso aqui ia ser uma realidade, é através do sangue de Jesus, é saber que ele ia transformar o bairro, que ele vai colocar esse bairro como o melhor da cidade de Colinas, apostar no povo, orar pelo povo, jejuar pelo povo, não desistir na primeira, na segunda, na terceira, mas ficar. Há uma história. Eu me alegro com a conquista de qualquer um. Quando um irmão chega e liga, pastor, eu comprei meu carro, estou construindo minha casa. Pastor, meu filho nasceu com saúde, com alegria. Você não sabe a alegria que me dá com a tua prosperidade, com a tua felicidade. Você não sabe a depressão que me dá quando o casal está ruim na igreja, quando está quase separando, quando um irmão e o irmão estão doentes, está indo no leito do hospital, eu fico quase que doente junto, porque a gente quer ver a alegria, quanto mais Deus não quer ver, quanto mais Deus. E eu amo tanto vocês, amados, mas eu amo tanto que eu falo essas coisas para vocês. Se fosse outro pastor nesse momento aqui, estava falando que todo mundo ia ser abençoado em 2015. Que todo mundo ia ganhar um carro e uma casa. Estava todo mundo pulando, dando glória a Deus. Mas eu amo tanto vocês que eu estou falando, se você não orar, se você não buscar, não é porque você está na Igreja Batista Filadélfia que você vai conquistar. Não é saindo dela que você vai conquistar. Você é a sua própria conquista. Você tem que ir a Deus em oração. Nós temos que ir a Deus em oração. Esse privilégio nos foi dado através do sangue. Não é para ficar sendo negligenciada por aí. A oração, ela tem que ser feita com fé. Ela não pode ser aquela oraçãozinha, eu vou ali orar, não tem jeito. Nós precisamos aprender que quando Deus nos dá um privilégio para irmos até Deus, até Ele colocar uma causa, é porque Ele confia em nós essa causa. Deus chamou o homem mais medroso de Israel para liderar um exército chamado Gideão. O homem mais forte de Israel caiu na cantada de uma mulher. O homem mais sábio de Israel, alguns historiadores dizem que morreu sem Deus por causa de mulheres. O homem mais rico e mais abençoado. O privilégio que Deus nos dá em oração é para nos levar em poder ou nos derrotar de vez. Amados, orar é derramar a alma perante Jesus. É se derramar mesmo. É chegar, Senhor, eu estou triste, eu estou fraco, eu estou angustiado, eu estou com raiva daquele indivíduo. Aquele infeliz causou tanto mal em mim hoje que eu não estou conseguindo nem olhar para ele. Senhor, eu estou com raiva dele. Orar é falar a verdade para Jesus e ouvir o que Ele tem para te falar. Orar é se derramar, é chorar. Eu vejo o relato de Ana. Quando ela subiu ao templo, seu marido ia para sacrificar, era sacerdote naquele ano. E Ana, ela chorava ao ponto do sumo sacerdote achar que ela estava bêbada, fora de si. Porque o seu desejo de ter um filho era muito maior do que a sua reputação. O sacerdote achou que ela estava bêbada. Porque quando você entra na presença de Deus, você se transforma. Você não é mais o mesmo. A oração tem que ser feita com fé. Quando você orar, saiba que você está falando a um Deus que está te ouvindo. Você não está falando para o vento não, rapaz.
Tenha respeito de entrar na presença de Deus, lá no seu quarto. Tenha respeito de entrar na casa de Deus. As pessoas estão aqui orando, os meninos sobem e começam a afinar violão, a gente orando. A gente está orando aqui, falando com Deus, o irmão chega atrasado, vai entrando e puxando cadeira. Você não está desrespeitando nem a mim não, e nem seus companheiros, é o próprio Senhor. Você não sabe o que é reverência à oração, a falar com Deus. Espera um momentinho, depois você entra. Depois você afina seu violão, seu teclado. Deus, Ele está muito mais preocupado do que você vai falar, do que você vai tocar. Gente, nós temos que abrir nossos olhos. Porque às vezes nós saímos da nossa casa para adorar a Deus e deixamos Ele triste. Às vezes nós saímos da nossa casa, essa multidão de gente sai de suas casas. Aí Deus está ali contente. Nossa, eu vou ser adorado, eu vou ser glorificado. E quando começa a ver a irreverência dos irmãos, tudo cheio de alimento de demônio, passou a semana inteira se alimentando do demônio. Chega aqui, pregação foi fraca, louvor não prestou, ou igrejinha fraca. Eu pergunto para vocês, quem acha comida de hospital gostosa? Ninguém, porque está todo mundo doente. A igreja que você for, você vai achar fraca, palavra do pastor fraca, louvor fraco, porque quem está doente é você, não é a igreja. E você não veio para a igreja para sentir nada não. Você veio para louvar o Senhor. Quem tem que sentir é Ele. É Ele que tem que sentir a tua adoração. Ah, eu não senti nada no culto. Sentiu o quê? Nós estamos errados e achamos que estamos certos. Projeto de vida só se concretiza quando abrimos uma porta chamada oração. Quando nós vamos a ela com fé, não duvidando. A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 21, verso 22. E tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Você tem que crer na oração. Se você não tem, é porque não pediu. Se pediu, é porque não creu. Se creu, é porque queria para o seu próprio egoísmo, e não segundo a vontade de Deus. Tudo o que pedires a Deus, crendo, recebereis. Palavra do próprio Senhor Jesus. Aquele que está com os ouvidos atentos a ouvir as nossas palavras. Agora eu pergunto para vocês, quem consegue tirar uma hora de oração? Oração mesmo, de derramar lágrimas, de sentir dor de partos. Quem consegue tirar 30 minutos? 10 minutos? Começa uma oração na igreja, está todo mundo orando. De repente começa, oh Deus poderoso, oh Deus grande, oh Deus excelso, glória a Deus. Isso não é oração. A verdade é só essa. Deus prova a sua fé, prova a sua motivação. Qual é a motivação que você chega diante dele? Gente, eu tenho que falar aqui. Nós falamos ontem. Deus, ele se agrada de sacrifício. Antes de abençoar Abraão, ele pediu o seu filho, aquilo que ele mais amava. E presta atenção, Deus, ele não vai pedir aquilo que você não ama. Ele não vai pedir aquilo que você não ama, ele só vai pedir aquilo que você mais ama, aquilo que você mais gosta. Para você sacrificar ele, entregar a ele. Se você fizer isso, ele vai ter total confiança de liberar as comportas dos céus e derramar sobre a sua vida. Mas nós só teremos condições de sacrificar aquilo que nós amamos se nós conhecermos a Jesus o Cristo. E nós só conhecemos a Ele através da oração. Não existe desculpa nenhuma que não tem tempo para orar. Isso é uma mentira, da mais absurda de todas. Ah, pastor, não tem um tempo como o senhor não faz nada, a igreja te paga, você passa o dia todinho. Se você fosse aposentado, você passava o dia todinho dormindo e não orava também. Não é por causa de serviço, não é por causa de filho, não é por causa de estudo. Quando eu estava na Jocum, ainda jovem, com 21 anos de idade, eu precisava ir para uma campanha de Kings Kids. Eu estava devendo R$700 na base. Eu precisava pagar 180 todos os meses. E eu recebia R$25 de doação de um irmão. Era o que eu tinha de sustento. Eu vivi 3 anos e meio na minha vida. Eu pagava para pregar o evangelho. Não recebia nada. E um dia eu precisava ir para essa campanha e precisava pagar R$700. O salário era R$300. Era 2 salários e meio. Em torno de 1.800 por aí. Hoje. Quase R$2.000. A minha líder virou para mim e falou assim: Francisco, você organizou toda a campanha. Você colocou esses meninos dentro do ônibus. E você não vai? Falei, só não vou se Deus não quiser. Peguei minha Bíblia e desci para a mata. Lá na Jocum tem uma mata, no final da chácara.
E ali eu fiquei, de oração, de jejum, orando, das 7 da manhã às 6 da tarde. Cheguei, tomei um banho, recompus as forças, dormi no outro dia de 6 até às 6 da tarde. Na metade do segundo dia de oração, uma irmã ligou lá da administração, gritando, Francisco. Ligou alguém aqui na base agora e ofertou uma quantia de R$400. E falou que é para um rapaz que está precisando. E esse rapaz é você, que você está orando para ir para a campanha. Falei, Senhor, você já mandou 400, falta 300. Antes de eu fechar a boca, vinha chegando um amigo meu chamado Paulo Varão, hoje é missionário. Pastor, eu fui na rua e uma senhora da Assembleia de Deus, de Aparecida de Goiânia, mandou essa oferta para você. Ela sentiu ontem à noite e me encontrou por acaso e mandou essa oferta. R$300. Eu paguei minhas dívidas, mas faltava passagem para ir para Iporá, porque o ônibus já tinha ido. Fui arrumar minhas coisas. Porque se Deus me deu 700, por que Ele não ia me dar 20 reais? E quando eu arrumei as coisas, que subi para a administração da Jocum com as coisas arrumadas, peguei o telefone, liguei na rodoviária e perguntei quanto que era a passagem. R$22. E entrei na administração. Eu ia pedir R$25 emprestado à administração, mas antes de eu entrar, um outro obreiro ia subindo dos quartos do alojamento dos homens até a cozinha. Então ele parou e falou assim, Francisco, ontem eu fui pregar numa igreja e recebi uma oferta. Mas Deus falou para mim não gastar essa oferta. E eu passei uma fome daquela ontem, que eu queria fazer um lanche. Mas o Espírito Santo me impediu de abrir esse envelope. E agora, nesse exato momento, eu não sei o que é que você está precisando. Mas ele me disse que é teu. Eu falei, varão, você não sabe da minha luta não, varão. Eu falei para a minha líder que quarta-feira eu estaria lá em Porá. E eu estou precisando de R$25. Quando eu abri o envelope, tinha R$26. Eu fui até o ponto, e quando eu entrei no ônibus, a passagem era R$1 na época. Quando eu entrei no ônibus, que eu estava pegando os R$10 para pagar para o cobrador, tinha um irmão da Igreja Batista do Jardim Primavera, o qual eu pregava algumas vezes lá, ele sabia que eu era missionário. Francisco, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Rapaz, na hora que você entrou aí, Deus mandou te dar esse dinheiro, puxou a moeda de R$1. Era a passagem do ônibus até a rodoviária. Quando eu cheguei na rodoviária, eu peguei o ônibus faltando 20 minutos para sair para Iporá. Me sobrou em torno de R$4, se eu não me engano. E eu fui com esse dinheiro no bolso. Quando eu cheguei em Iporá, que eu liguei no colégio, perguntei o nome do colégio, estava todo mundo hospedado. E os irmãos falaram assim, olha Francisco, você vai ter que esperar até 5 horas da tarde, que nós estamos num banho aqui com todos os meninos, e só vamos voltar para o colégio 5 horas da tarde. Só quem está lá é o coordenador da campanha. E ele não pode deixar o colégio para te buscar até onde você está. Passou um mototáxi e eu perguntei, cara, quanto é que você me leva no colégio tal? R$5, mas para você eu faço 4. Sabe o que é isso, amados? Deus provando, se você vai a Ele, confia a Ele em oração, Ele vai te suprir. Quantas experiências eu tive através da oração. Um dia eu fui pregar em uma rádio, no setor Maísa, em Goiânia. Era uma rádio comunitária evangélica. E essa rádio era pirata. Tinha apenas uma pequena torre. E quando eu fui pregar naquela rádio, o pastor estava todo otimista, que ia levar um missionário da Jocum. Quando eu cheguei naquele lugar, eu falei, Senhor, o que é que eu vou pregar nesse lugar? Quem vai me ouvir? Então eu entrei naquele lugar e a minha mente era de falar coisas qualquer, falar uma palavra qualquer. Mas quando eu entrei no ambiente, que eu vi a necessidade ali, que eu vi poucos recursos, pensei se esse negócio aqui não está à toa não. Deus vai abençoar alguém. E na hora o Espírito Santo me trouxe uma palavra e eu pedi a Deus, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Foi uma palavra de 15 minutos. Quando eu saí daquele quartinho daquela rádio, tinha um irmão que estava do lado de fora do quartinho. Perguntei, você ouviu? Cara, não consegui aqui pegar a frequência. Ele estava debaixo da torre. Falei, então ninguém ouviu, mas Senhor, obrigado pela palavra. Eu estava na segunda-feira, na Jocum, logo depois do evento, no setor Maísa. O telefone toca, porque eu tinha passado o telefone da Jocum. E era uma menina de um setor nobre da cidade. Ela tinha por volta de 20 a 25 anos, por menos, se eu lembro, é mais ou menos isso. E ela falou assim, missionário Francisco, eu quero testemunhar que ontem eu estava em depressão. Eu estava triste no sofá da minha casa.
E eu peguei uma rádio, comecei a pegar uma frequência e tinha uma palavra sua. E aquela palavra foi entrando em meu coração, e eu comecei a pular, comecei a falar em línguas. Eu me reconciliei com Jesus. Eu esqueci tudo que o povo me fez na igreja. Eu voltei à noite, no domingo mesmo, me reconciliei com o pastor, reconciliei com os irmãos. E hoje eu garanto que eu sou uma nova criatura, porque Deus falou pessoalmente comigo através de você. Quando você for pregar a palavra, ore antes. Se você tem alguma necessidade, ora e creia no poder da oração. É acreditar, eu estou falando, é acreditar, você tem que acreditar que as coisas vão acontecer. Que você está falando com Deus vivo, um Deus real. Seja fiel a Ele, e Ele vai ser fiel a você. Ele não está apenas para te castigar, para te jogar no inferno. Ele veio para te amar, e Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir teus pedidos, as tuas queixas. A oração, ela revela o nosso caráter. A oração, ela nos converte. A oração revela o nosso caráter. Quando você ora, que você pede a Deus, porque você está com raiva de alguém que pisou no seu calo, porque você está chateado com alguém, para aquela pessoa se dar mal ou sofrer. Às vezes nós somos tão religiosos que nós não oramos assim, mas nós oramos com o sentido que seja assim. Você está sendo tão egoísta, porque você quer para você e não para os outros. Às vezes nós achamos que somos superiores aos outros. Nós não somos superiores a ninguém. A ninguém. A oração, ela tem que ser persistente. Persistência em oração. Persistir, gente. A gente pensa que as coisas vão acontecer hoje. Ah, eu estou fazendo uma oração uma semana, nada aconteceu. Que uma semana o quê? Orações às vezes é meses, é anos. Você tem que pedir a Deus para quebrantar seu coração e gerar um caráter novo dentro de você. E o caráter não vai mudar de um dia para o outro. As promessas de Deus, ela vem por prestação. Ela não vem assim, à vista. Ela vem dia após dia. A oração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É todos os dias orar pelo pão que vai vir naquele dia. Oração é um processo. É persistir na oração. Ah, pastor, não vou orar mais por aquela causa não. Por quê? Deus mandou parar? Não, continue orando, seja perseverante, vai até o final dos seus projetos, dos seus sonhos, não desista de você mesmo, tire tempo para Deus, você vai ver que a sua vida vai mudar, a sua casa vai mudar. E para terminar, amados, a oração ela tem que ser feita com entendimento. 1 Coríntios 14:15, o que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Oração com entendimento. Lembre de uma coisa, as suas orações nunca morrem. O que você orou hoje, quem sabe ela vai frutificar daqui 10 anos. Por isso não orem na sua ira. Eu já vi casos de pessoas desejaram mal em oração para outro. Só que a coisa não aconteceu no dia que ela queria. E com o passar do tempo que as coisas ficou legal, que ela já estava totalmente amiga daquela outra pessoa, ou reconciliou-se, ou estava bem, ou o casamento estava bem, aconteceu a sua oração. Veio o fruto quando ela não queria. Aí pede, Senhor, por que está acontecendo? Porque você orou 10 anos atrás. Oração sem entendimento. Começa a orar, começa a falar em línguas. Paulo diz, aquele que fala em língua edifica a si mesmo, e não edifica a igreja. Orar com entendimento é ler a palavra e entender a palavra. Às vezes nós estamos orando aqui na igreja, você está preocupado com o irmão, você não ora, você fica calado. Você entra na igreja e sai da igreja. Não diz um aleluia, não diz um glória a Deus. Nem confirma a oração do irmão, muito menos ora. Sai de casa todo dia de manhã cedo e volta de noite, dorme. E se esquece que existe, que tem um Deus que está cuidando da sua vida na entrada e na saída. Porque não estamos vivendo uma vida de oração. Um recado acerca da oração. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. 1 Pedro 4:7. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar.
Nós temos que orar em todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida, sem cessar, sem parar. Você está dirigindo o carro, Senhor, glória a Deus, abençoe esse trajeto, abençoe minha esposa que ficou, meus filhos que ficou, vai abençoando o trabalho que eu estou chegando ali naquela cidade. Se eu tiver a oportunidade de pregar o Evangelho, eu vou pregar. Me dê sabedoria para executar o trabalho com excelência em nome de Jesus. Você está aqui desesperado, querendo fazer alguma coisa, vai ali, se ajoelha, Senhor, me dê um espírito de criatividade. Aprender como é que se faz isso aqui, derrama um espírito de criatividade agora, uma unção de criatividade em nome de Jesus. Vai sair para visitar um irmão, ora antes, Senhor, o que tu queres que eu fale? Senhor, vai preparando o caminho, vai abrindo as portas em nome de Jesus. Orar sem cessar, porque nós estamos aprendendo a ser sóbrio. Sede sóbrio, não fique bêbados. Sede sóbrio, vigiai em oração, porque o tempo está próximo. Vigiai em oração. Agora eu gostaria que nós exercitássemos aquilo que nós aprendemos nessa noite, amém? Vamos orar, falar com Deus.